Mas vamos tocando do jeito que deu certo. E Marco, a palavra é sua. Muito obrigado por ter vindo, viu? Eu vou ficar de DJ. Bom, gente, primeiro agradecer a vinda de vocês aí. Ô, professor, Fique à vontade, tá? Fique à vontade. memória do esporte. Tá aí. Minha mão? Você tá bom? Tudo bem com você? Será que ele não ganha? Ah, é? Você tá bom, Sérgio? A fundação dele está na refundação dele. Tudo bem? Bom, gente, então, primeiro, agradecer a vinda de vocês, né? E ao SESC, ao Heber, né, sobre isso. Vou dar um destaque desse ano. Até selecionei uns trechinhos da primeira grande atividade de esporte que o SESC fez em 57, que foi quando começou o primeiro boom de futebol de salão no Brasil. E São Carlos foi de ponta no primeiro boom, no final dos anos 50, começou nos 60. Né? E o SESC foi um dos primeiros campeonatos de futebol de salão no Brasil, aqui em São Carlos. Porque o futebol no Brasil começou essencialmente nos polos, foi aqui. Né? Então você tem o time da Lítero brasileiro, a gente vai comentar um pouquinho sobre ele, o time da Vasca e tal, o Coelho vai aparecer aqui nas fotos e tal, e foi nesse SESC daqui. Então vai aparecer essa questão. Né? Então há 60 anos está o SESC participando disso, então hoje nós estamos comemorando praticamente 60 anos do primeiro grande evento no futebol que o SESC fez. Então já fica uma referência para o trabalho de vocês aí, né? Essa questão fantástica do papel social, né, do SESC que faz, né? Então você tem esse ponto. Em 57, temos o centenário de São Carlos. Então nós estamos fazendo agora 160 anos. E foi o ano que veio o Pelé aqui. Tive o prazer agora de conversar por telefone, faz 15 minutos aí, com o Rui de Nunes. Que fez 2 dos gols contra o Santos. Vai aparecer o Rui de Nunes aqui. Então a gente resgata, né, esse evento aqui também nesse contexto de 150 anos, 160 anos da história de São Carlos. Né? E a gente vai resgatar o ponto de 57, a questão do Pelé aqui. E você tem um lance interessante, né? Porque o período de 56 até 64 foi um grande período para a história do futebol são-carlense, da história do esporte são-carlense. Não vou falar que claro, foi a época de auge, né? Por exemplo, do basquete, né? Que estão falando muito do Sextobol, do São Carlos Clube, né? Tem vindo gente do atletismo para cá, vai ter Nelson Prudente, outras coisas. Então teve um grande momento, né? Do esporte aqui. E o futebol de salão vai ser nesse momento. Né? O SESC vai estar participando nessa época de intensidade. Então vai dar para a gente destacar, vou destacar bastante esse período, né? Para falar com vocês. Inicialmente, falei, como o assunto é muito grande, tem aquela questão, você mexer com futebol, você tem diversas abordagens possíveis. O meu trabalho é como é que eu vou fazer, né, a Coca-Cola para ficar ligando, chamar de interesse de ver igual o garoto com, né, um pé na cola que nem eu. Né? Como é que vai amarrar? Né? Mas o futebol você pode abordar por diversas espécies. Né? Futebol como fenômeno social, cultural, político. Tem uns trechinhos aí que eu vou dar, por exemplo, uma leitura quando você vai fazer uma abordagem política, ou seja, quando houve o racha, né, político na missão em São Carlos, vai aparecer um adversário do Paulista que é o Rui Barbosa. Então está no meio de um racha político. Né? Então a política está sempre envolvida. Até a própria criação do Grêmio, né, que teve a ligação política com São Paulo, sempre tem, não tem jeito. Você pode envolver o futebol, o aspecto sim, do jogo em si ali. Então você pode falar do craque, isso, do craque, aquilo. Vou mostrar o Aldo Jumbo, falou que ele foi um dos inventores da bicicleta. Antes do Leônidas da Silva, eles iam fazer bicicleta aqui. Só que na época eles chamavam puxeta. Né? Então você tem esses cálculos que é da dinâmica do esporte em si. Agora existe outra coisa por trás. Né? O futebol no mundo hoje é um dos grandes centros de lavagem de dinheiro do planeta. Né? Descolou o futebol, né, de um monte de coisa. Tem a questão política do futebol, tem a questão de corrupção pesada que envolve hoje, que vocês estão, sabe, assim, e você tem a dinâmica que está ali. Tá? A criançada que está lá vê o joguinho lúdico. Né? Não tem nem ideia do que está correndo por trás. Então tem diversos enfoques possíveis a fazer. Então no meio do que eu vou falar aí, vou aproveitar um gancho de algum momento da história do futebol de São Carlos, que vai dar para puxar isso. E até os anos 50, vamos dizer assim, São Carlos fazia parte, né, com alguns jogadores da elite do futebol brasileiro. Nunca teve isso depois dos anos 50. O último grande nome que apareceu, que podia falar assim, foi o Coelho. Né? Então você tem um grande, né, momento
da história do futebol no Brasil, em que você tem São Carlos como um grande microcosmo. Esse microcosmo, na hora que você pega o Brasil como um todo, e pegar o Brasil como um todo, São Carlos vai aparecer ali. É uma coisa rara. A primeira partida de futebol em São Carlos, que eu vou mostrar até qual foi o jogo, foi em 1904. Então eu vou estar falando do período de 1904 até 76. Entre 74 e 76, tem uma madrugada, papai vai aparecer o Grêmio. Eu vou estar colocar a notícia que saiu do jornal, quando apareceu o Grêmio, aí já apareceu o Sérgio Organizar na notícia do jornal lá no Grêmio vai aparecer. Tá? Então eu vou pegar o período de 1904 e 76. No fundo é a grande era. Né? Dois nomes vão ser fundamentais. Friedenreich, jogou 2 vezes aqui em São Carlos, né? Eu vou contar o contexto que ele apareceu aqui, e Pelé. E eles vão estar aparecendo na Pelé, em homenagem ao símbolo do futebol, que é o Pelé. Eu sou da era Pelé, né? Atualmente, eu não sou mais fanático de futebol, não gosto, assisto assim, acho que perdeu a graça depois que entrou essa racionalizada de mercado. Perdeu, não tem, né? O único que eu acho que consegue ler o passado com o presente em uma leitura mais sofisticada é o Tostão, é o único que eu leio. O resto da imprensa eu acho de baixo nível, generalizado, às vezes nunca fui dar algumas bolas dentro, mas eu vou mais pelo aspecto lúdico. Eu até selecionei uma crônica aí, fantástica, do Eduardo Kerr, olhando o futebol no universo lúdico. Então eu vou tender mais para o lúdico, do que, né, dá para envolver questões políticas um certo peso, né? Sobretudo em São Carlos. Né? Para vocês agora sintonizarem no universo de 1904 até 76, eu fiz uma seleção de fotos, de temas, né? Vou dar uma geral, comenta alguma coisinha aí, só para vocês rapidinho se sintonizar. Ó, eu entrei na máquina do tempo, tem até aquele filme, né? A Túnel do Tempo, você entra lá, você sai, vou sair, vou entrar em São Carlos, pegar esse período de 1904 a 1976 e vamos dar uma geral. Depois eu selecionei alguns trechos de pesquisa que eu fiz, né, e alguns pontos sábios dessa história. Então você tem, como o jornal de época falou. Isso aí me aproveita, porque aí eu homenageio os cronistas esportivos que criaram essa documentação que eu estou usando hoje. Né? Foram esses cronistas, a história da crônica esportiva no Brasil também passa em São Carlos. A primeira transmissão esportiva, acho que talvez no interior brasileiro, foi aqui em São Carlos. No interior do Brasil, gente. Justo Rossi. Em 33, na época São Paulo, no estado de São Paulo, só tinha 2 rádios na capital. E ele transmitiu o jogo aqui. Vou te contar até o contexto que ele transmitiu o jogo. Veio para Palestra Itália aqui. Né? Campeão, né? Então a gente vai, eu vou passar no primeiro, só para vocês saberem quem são os personagens. Os grandes craques, os grandes times, né? Os grandes cronistas da imprensa, né? Alguns, uma geralzona, só para vocês sentirem o choque de rapidinho, né? Em 5 minutos, pegar 72 anos de história. Né? Vapt-vupt. Olha, então passar os grandes craques. Esse foi o primeiro grande craque da história do futebol são-carlense e os primeiros grandes craques da história do futebol brasileiro. Olha só. Né? Primeira seleção brasileira de futebol, ele está entre os convocados. 1914, 16, 14, 16, foi a primeira seleção brasileira de futebol. Agora, como é que você tem o São Carlense nessa época? Alguém enxergou ele e vai para a seleção brasileira. Que a gente vai ter que os times de futebol de São Carlos, especialmente paulista, né, disputavam partidas com grandões de futebol da época. Não foi à toa que ele foi para lá. Né? Ele aparece no livro da CBF oficial, só que lá eles colocaram o nome dele errado no livro da CBF. Olha, Alberto Martins, no livro da CBF, eu mandei um e-mail, mas para eles corrigirem lá, não tem resposta assim, né? Então a gente vai ter que fazer um protesto, né, da torcida santanense, dos esportes santanenses. CBF, o seu livro oficial está errado. Né? Esse aí é o Álvaro Martins, né? Alberto Martins, né? Também chamado Albertino, né? Que chamava ele menino de ouro. Ele era, na época, quando ele foi convocado para a seleção brasileira de futebol, para disputar na Argentina, ele foi um dos primeiros brasileiros, primeiro que o Brasil sai para jogar fora, a seleção brasileira está em São Carlos aqui, nascido aqui em São Carlos. Né? Ele teve que pedir autorização porque ele tinha problema de idade. Então ele foi convocado novinho. É um negócio espantoso. Tá, essa foto aí, tá ele jogando na seleção brasileira, olha a diferença, o uniforme é diferente, né? Isso em 1919. Aí sai. Então tá aí, eu selecionei
né? Eles são carentes. Provavelmente, pelo que eu percebi, né? Você já falou? Esse é meu diretor de marketing do Grêmio. Esse foi o maior canhão que já teve. Eu acho que eu estou com uma crônica sobre você, Alex, daí acho que eu trouxe a crônica. Aí eu vou ler a crônica sobre você, viu? É Walter Ibelli, não é? Oi? É Ibelli, né? Ibelli. Eu acho que eu trouxe uma crônica que fala de você. Ah, é? Vai morrer por essa. Então, essa é aquela foto de 1919, foi quando houve assim, uma primeira comoção em massa da história do futebol brasileiro. Foi quando o Frei Reich, né, o Brasil ganhou o campeonato de. Era para ser 18, mas 18 sul-americano, não tinha mundial é 30. Né? 18, teve o problema da febre amarela, tal, adiou, 19 foi. Aí teve o famoso jogo contra o Uruguai, que o Brasil teve o jogo, terminou o jogo, estendeu, lá no final, a gente faz um gol, 1-0, e os uruguaios que deram o nome do Frei Reich de El Tigre. Né? No jogo seguinte, então, virou show do Pixinguinha. O Pixinguinha tem uma música chamada 1-0, que é do jogo que teve, né? Aí no jogo seguinte da seleção, o Alberto Martins estava no time. Então o que acontece? Na época, quando saíam as notícias dos jornais, eles não colocavam quem era, não tinha reserva nos jogadores. Iam para lá, se alguns se machucavam, ficava o time sem jogando sem dois, não tinha reserva para substituir. E normalmente, quando sai a relação de quem jogou, não vai estar quem eram os outros jogadores que faziam parte do time. Então você não encontra. Por acaso encontrei ele indo para a Argentina numa nota de jornal aqui de São Carlos. Está indo de São Carlense para lá. Mas como ele não jogou, ele foi convocado, mas acabou não jogando em 16. Né? Não aparece o nome dele. Você vai, por exemplo, no Maracanã da CBF, não vai aparecer o nome dos reservas, não aparece. Porque não era costume na época de colocar o nome de quem estava convocado e ficava na reserva. Nos jornais, coisa que aparece depois. Na foto seguinte, essa seleção jogou contra a Argentina, fez um empate de 3-3. Isso em 1919. Então você tem o primeiro grande craque São Carlense. Daqui a pouco eu vou falar com ele sobre ele com mais detalhes. Né? Esse aí faz parte da história, é um poeta. Até a gente fez um começo básico de trabalho sobre ele, Ambrósio dos Santos. Ele era músico, né, da época do cinema mudo aqui em São Carlos. E era poeta também. Mas também não é só isso, né? O futebol, como tema da literatura, é uma coisa muito mais recente. E na época, ele fazia poesia sobre futebol. Mais outro achado que a gente tem em São Carlos. E fez poesia sobre Frei Reich, fez poesia sobre o filho dele. E o filho dele, nada mais, nada menos, que Armando dos Santos. O outro São Carlense, por exemplo, o outro era São Carlense, nascido aqui. O filho dele, Armandinho, São Carlense, nascido em São Carlos e foi ponteiro direito na Copa do Mundo de 34. O Brasil só jogou um jogo, mas fez uma gigantesca discussão pela Europa. Primeira grande discussão da seleção brasileira na Europa, está lá no São Carlense. É impressionante isso que a gente acaba encontrando em São Carlos. Né? E ele fez o hino do Paulista. Vou contar para vocês um pouco como é que surgiu essa história do Paulista, até chegar o Paulista virar hoje o São Carlos Clube. Vai aparecer no meio da conversa. Aí vamos correr, tem ele de novo, vamos correndo. Esse aqui é um jogo no estádio do Rui. Esse aqui se não falar memória, é justamente aquele jogo que eu vou transmitir, a gente vai contar, né? Caiu o raio, tal, e primeira transmissão esportiva, uma das primeiras transmissões de futebol no Brasil. No interior brasileiro, no interior, acho que da América do Sul. É impressionante na hora de botar em escala, o que representa isso e o que representa o registro dessa foto. Né? Mas a gente vai falar. Aí é o São Paulo, São Paulo aqui está o Armandinho jogava aqui, né? São Paulo, ele sucedeu depois, vou contar para vocês, o paulistano, é a transição do futebol amador para o futebol profissional. O Alberto Martins, ele tinha a mentalidade de amador. Ele não gostou da transição para o futebol profissional. Né? O Paulista, tudo aquele paulistano, foi o grande Santos da época, como se pegar o Santos de Pelé, Flamengo de Zico, né? São Paulo do Raí, mas para transportar para a época, né? Não aderiu. Porque o futebol, para o clube atlético paulistano, era o time de elite, e coisa de futebol, e estava virando coisa de massa, e perdendo
essa sofisticação de poder simbólico de ser um valor de elite. Tanto que o paulistano continua existindo até hoje, mas não entrou para o futebol profissional. Daqui a pouquinho vai surgir o quê? Vai surgir o São Paulo da Floresta, em que o Armandinho, Frederich, a turma vai jogar, né? E daí daqui a pouquinho surge o São Paulo Futebol Clube. Está nesse contexto aí dos anos 30. Mas, no geral, está aí no processo de transição do futebol amador para o futebol profissional. Em 33, 34 é o primeiro campeonato de futebol profissional no Brasil. Nesse primeiro campeonato de futebol do Brasil, né, Frederich fez o primeiro gol profissional. E o Zusa foi campeão. Campeão brasileiro no primeiro campeonato de futebol brasileiro da história do Brasil. Foi o campeonato de São Paulo e Rio de Janeiro, 13 times. Olha só de novo a limitação. É impressionante isso. É coisa de ponta, naquele contexto, da história de ponta da seleção, do futebol brasileiro. Você não vai pegar, vai para Araraquara contar, vai para outras capitais contar essa história, você não tem. Não tem. Porque é aqui. Porque ela tem um monte de outras coisas, porque era potência econômica, a São Paulo é potência econômica, no interior paulista, São Carlos é potência econômica, então você tem outros aspectos para abordar por que chega nisso, né? Aí ocorreu outra. Aí está o Armandinho, então é o Socarense, né, que jogou que jogou na Copa do Mundo e jogou no que seria o Santos da época, né? Ele no São Paulo, né? Aqui, ó, um dos poemas que o pai dele fez, ó, que lembrou do Santos, fez para o, né, Armandinho. Então ele fez um poema quando o Armandinho foi jogar na Itália, saudando, né? Ó, está representando o Brasil. Né? E o Evaldo Santos era português. Ele era muito interessante na época da Segunda Guerra Mundial, né? Ele fazia poesias contra o fascismo, contra Hitler e contra Mussolini, poeticamente. Isso aí, para a literatura brasileira na época, também é coisa singular. Você ficar fazendo poesia que envolve a questão da Segunda Guerra Mundial, você vai encontrar o Drummond e outras coisas assim. Mas aqui em São Carlos você tem o pai dele. E quando Portugal aderiu ao fascismo, ele que era português, né, desceu ali em Portugal. É impressionante essa história, né? E aí tem, nessa primária foi quando nasceu. Está ele aí? Vamos rolar então. Armandinho. Esse é o Zusa. É o outro dos nomes. Tem o estádio do Zuzão ali na São José. O Zusa é outra história fantástica que vai dar para a gente entrar em detalhes aí. Ele era famoso, outras coisas, pela canhota dele. Por isso que nessa caricatura aparece ele com um canhão aqui embaixo. Né? Isso é uma caricatura que a filha do Zusa, que arrumou, a Regina, né? Ela que arrumou essa caricatura aí, né? E o Zusa é outra história fantástica. Olha, o Zusa, o Armandinho, você tem o Alberto Martins indo na história do futebol brasileiro, no amador. O futebol vai indo para o profissionalismo. Na transição, tá aí, você está o Zusa e está o Armandinho dos Santos. Individualmente, eles acabam indo para o futebol profissional. Né? Mas São Carlos vai para o profissional, né? No final dos anos 50 para os anos 60. Aí que aparece o Expresso, que aparece o Bandeirantes, vai aparecer o Estrela. Aí é o futebol são carlense indo para o profissional. Antes estava indo os jogadores indo, a coisa vai andando. Né? Mas a história do futebol, dos jogadores craques são carlense, eles vão repetindo isso que está acontecendo a nível, não só nacional, isso é a nível mundial. Né? O futebol como é que vai entrando no mundo do mercado. Olha, esse aqui é um outro nome, é o Coelho. A gente vai falar um pouquinho dele. Ele foi um grande craque, né? Aí entra o primeiro grande momento do futebol de salão. Né? Ele aparece, chegou a tentar jogar alguma coisa no São Carlos Clube, no futebol de campo, mas o grande nicho dele era futebol de salão. É que nem esse que era do São Paulo, né? Veio jogar aqui o craque de futebol de salão, o maior do mundo aí. Falcão. Ele é Falcão. Falcão é futebol salão. Na hora que foi lá acho que marcou mais problema psicológico, né? O Leão, eu era fã do Leão como jogador, como técnico, como pessoa, não, né? Ele Queimou. Se adaptou bem no futebol também. Saiu do salão, né? E entrou no futebol. Mas aí estava, ó, um lance, você tem com ele marcando gol. Olha só que interessante essa conta, né? É um momento histórico, depois de detalhes, né? São Carlos Clube, depois a gente vai falar como é que surgiu essa história de São Carlos Clube. Aí o Zusa é o maior artilheiro da história do Corinthians Paulista numa partida só. Isso aí foi em 33, o Corinthians ganhou, foi de 10-1 no Sport Clube Sírio, ele fez 6 gols numa partida. Ninguém na história do Corinthians Paulista até hoje fez 6 gols numa partida. Né? E fazer 6 gols numa partida
né? Ou fazer 7, como agora quem sei lá, é uma coisa que Viu, só o Barros? Pelé vai fazer Viu, outro Barros? gol essa Só temporada. para lembrar um pouquinho, acho que ele puxou muito calção de central, viu? Não, mas isso aí não, mas isso aí não é folclore, viu? É folclore, Porque folclore. o Zusa, por bom comportamento, ele nunca foi expulso a vida inteira. Então aí você quer dar um prêmio para ele acabou não recebendo, né? Mas antes, ele vai ser brincalhão depois que ele está tendo sarro, ele abandonou o futebol, aí ele não vai treinar na esportiva. Mas antes não, ele tinha um comportamento profissional. Você vê quando aparecem as fotos dele no Guarani, tudo externo, chique para a época, tudo Então esse é o Zusa do Guarani, é o maior artilheiro da história do Guarani até hoje. Nem Neto. E Neto fala muita abobrinha, né? Mas nessa turma, o maior artilheiro lá é os outros no Corinthians. Olha, foi campeão paulista pelo Corinthians em 37. Então ele jogou, e vai ser campeão pelo Palestra Itália. É impressionante ele, em 40. Né? Tá ele aí. Então a grande seara dele, sobretudo depois que ele já saiu do Corinthians, né? A grande seara dele vai ser Campinas. Mas ele corria, jogava, convidado para todos os outros times. Ele ganhou o período de cigano do futebol. Talvez seja o primeiro grande ícone nesse tipo de imaginário da história de um jogador que fica peregrinando por todos aí. Mas que ele é o maior de todos. Né? E tem outras coisas interessantes que não vai lá nem para detalhes. Quando você pega alguns casos individuais aqui, o jogador que sai daqui e vai jogar na Europa, que nem o Leveba, eu vou falar muito do Leveba aqui para homenagear o Sesc, né? Então vai jogar em Portugal, Brandão que vai jogar na França, né? Tem essas coisas todas, né? Aí tá o Zusa, esse aqui é o Zuin, é o pai Do Coelho. do Coelho e dos irmãos Coelho, o Zuin e o João Zuin. Então tá aí, ó, né? Essa aqui, ó, o ano, 30 e uma coisa assim, né? Tá aqui o Zusa, já no final, o Zusa tá careca, né? Então ele só tá dando agora mais umas canjas, né? Mas quando você pega a imprensa na época, as canjas que ele dá, mesmo com a idade, ele aparece arrebentando o jogo. Tem gente falando, eu não ia comentar, mas como ele arrebentou tanto o jogo, apesar da idade, tem crônicas sobre isso. Algumas crônicas eu selecionei para no livro aí, nesse livro aí. Né? Tem mais uma aqui? Tem mais uma aqui. Você tem isso aqui? Eu peguei o final do Zusa também, quando ele estava jogando ainda um pouquinho. Mas você tem mais uma aqui. Jogando um pouco ainda. Foi o gibi que a gente fez sobre o Zusa. A história do Zusa a gente já conseguiu, de alguma maneira, documentar. Tem um livro que a gente lançou e tem um gibi. Né? Eu até virei personagem da história desse gibi. Né? Tá, eu e o Zusa sai andando de bonde pela cidade, conta a história dos nós, também nessa cidade, e a gente vai assistir o jogo do Pelé. Então a gente contou essa historinha que está no gibi. Né? Então você vê, do futebol você pode começar a contar a história da cidade, e vou até dar uns causos aí. O Zusa, nessa história do prêmio, né? Isso é a filha dele que gentilmente cedeu as fotos, né? A Regina. Isso aqui é no Rui Barbosa, vou contar para você um pouco da história do Rui Barbosa. Né? O Zusa marcando gol pelo Corinthians. Né? O Zusa no Corinthians. E é legal quando você pega essas fotos, aí você vai nessas revistas de futebol, a história do futebol, aí você vai ver quem era o time do Corinthians na época. Aí você vai começando a acompanhar cada jogador. Você pode, a partir de uma foto dessa, começar a contar a história, um momento, por exemplo, do time e dos jogadores e do Brasil na época, em termos de esporte. Né? É fantástico, né? Você é ele no Guarani, né? Ó, o Zusa, já meio careca aí. O Zusa começou a ficar careca